Se você teve a sua infância em meados de 2010 até 2018 mais ou menos, é bem provável que você já tenha visto um desenho chamado Hora de Aventura. E nesse momento eu gostaria de puxar todos vocês para um hino aqui. A aventura vai começar, todos juntos vamos visitar o mundo de Jake e seu amigo Finn. Diversão é aqui, Hora de Aventura. Bem, a partir desse vídeo começa uma série de aproximadamente 10 vídeos, onde em cada um deles eu vou contar a história de cada episódio aqui pra vocês. E lembrando que eu vou focar em mais alguns episódios do que em outros provavelmente, porque tem episódios que têm uma relevância maior pra história e outros que não. Dito isso, sejam muito bem-vindos à Hora de Aventura, temporada 1. Eu quero deixar só uma pequena menção honrosa pro episódio piloto desse desenho, que saiu no Brasil em 7 de julho de 2008, mostrando o esboço inicial do que viria a ser os personagens mais característicos. Nesse episódio a gente vê uma clássica cena do Rei Gelado sequestrando a Princesa Jujuba, e quem vai salvar ela é Jake, o cão, Lady Iris, a Iris Cornwell, o Abraham Lincoln, ele não vai salvar ela, mas ele aparece no episódio por algum motivo, e Pen, o humano, você não ouviu errado, o nome do cara era Caneta. Agora sim, o primeiro episódio, Slumber Party Panic, ou na tradução, Pânico na Festa do Pijama. Saiu em 8 de agosto de 2010. E lembrando que todas as datas aqui vão ser de lançamentos no Brasil. O episódio começa com o Finn, graças a Deus mudaram o nome dele, e a Princesa Jujuba fazendo experimentos com soro desmortizador, para trazer os mortos de volta à vida. Porém, como é de costume nesse tipo de tema, o soro dá errado e o cemitério começa a ser infestado por zumbis. Os dois então correm e convocam todos do Reino Doce para o palácio. E assim, a princesa mente, falando que na verdade eles iam ter uma festa do pijama. Ela diz pro Finn fazer uma promessa real e não contar para ninguém sobre os zumbis. Então o Finn tem uma ideia, usar as brincadeiras da noite do pijama para fazer os cidadãos matar os zumbis sem saberem. E depois de todos os zumbis serem deitados na porrada, o Finn acaba contando pro Jake o que rolou, quebrando a promessa real que ele tinha feito. Assim os guardiões de chiclete pegam o Finn e a Jujuba, obrigando o herói a fazer uma terrível conta de matemática. 2 mais 2, que felizmente ele sabia a resposta. E coincidentemente esse também era o número que faltava pro soro da princesa dar certo. Assim, ela termina o soro e consegue curar todo mundo. Episódio 2, Trouble in Lump Space, ou na tradução, Problemas na Terra do Caroço, que foi lançado em 8 de agosto de 2010. Tudo começa em uma cerimônia de chá, onde é apresentada para nós a Princesa Caroço, que em um acidente acaba caindo e mordendo a perna do Jake, e isso faz com que o Jake comece a se transformar lentamente em um encaroçado. E se ele ficar assim até o pôr do sol, vai ser permanente. Então a Princesa Caroço revela que tem um antídoto para isso. Os três vão até a Terra do Caroço em busca de uma bola de vidro, que foi dita como sendo o tal antídoto, que a Princesa Caroço faz questão de perder depois de aborrecer os donos do antídoto. Então o Finn surta e acaba fazendo com que os caras gostem dele. E assim ele consegue um antídoto. E depois de ele e o Jake se tornarem encaroçados, os dois conseguem usar o antídoto a tempo. Episódio 3, Prisoners of Love, ou Prisioneiras do Amor. Foi lançado em 22 de agosto de 2010. Finn e Jake estão brincando de esquiar no Reino de Gelo, até que o Rei Gelado fica puto com eles e os três acabam entrando em uma briga. Então o Rei Gelado congela os dois e leva a montanha acima, até uma jaula onde é mostrado um monte de princesas que foram raptadas. Lá de dentro o Finn e o Jake bolam um plano para atrair o Rei Gelado para dentro da cela, e assim eles deitam o velho na porrada e conseguem fugir sãos e salvos. E no meio de um sonho o Rei Gelado se encontra com a Coruja Cósmica, e ela fala para ele, você é um sociopata. Episódio 4, Tree Trunks, traduzido como Dona Tromba, lançado em 22 de agosto de 2010. Finn e Jake estão cortando maçãs, e aqui nos é apresentada a Dona Tromba, que faz deliciosas tortas de maçãs para os nossos heróis. Ela conta sobre a lenda da maçã de cristal, que fica na Floresta Negra do Mal. E assim os três enfrentam várias criaturas, sendo uma delas um cristal que imita todos os movimentos do inimigo. Assim eles têm que distrair o cristal para conseguir pegar a maçã, mas quando a Dona Tromba dá uma mordida... Episódio 5, The Enchiridion, ou na tradução, O Enchiridion, lançado em 15 de agosto de 2010. E pra quem acompanhava antigamente deve estar ligado na polêmica que veio desse episódio. Tiveram diversas teorias de que a capa original desse episódio na verdade era um gore nada infantil, e que foi mudado 2 vezes antes de chegar na sua versão original. Inclusive é uma nota, é daqui que vem aquele encerramento antigo do cartoon. This party is so crazy! Mas enfim.
No início desse episódio mostra uma festa, e no meio dessa festa a princesa Jujuba acaba sendo salva de cair de uma torre pelo Finn. Por causa disso ela mostra um livro chamado Enchiridion, feito apenas para os heróis de coração puro. Então como herói de coração puro, o Finn vai até o topo do Monte Cragdor, enfrentando desafios como enigmas, justiça, combate e heroísmo, e após achar o homem másculo Minotauro, ele consegue o problemático Enchiridion, o livro dos heróis, que vai ser bem importante mais pra frente também. Episódio 6, The Diglett, traduzido como Zig Zag, foi lançado em 15 de agosto de 2010. Eles estão voltando tranquilamente do Reino de Fogo com Sten e sua família, quando eles encontram essa coisinha aqui, que dança e assobia no ritmo das músicas que eles cantam. Eles apelidam ele de Zig Zag e levam ele pra casa. Mas isso não faz muito bem pra ele, porque eles não sabem o que o Zig Zag come ou o que tem que fazer quando ele simplesmente explode e fica esticadaço pela casa inteira. Então os dois descobrem que tem que devolver o Zig Zag pra mãe dele, e confrontando a mãe dele eles conseguem devolver o bichinho dançante de volta lá. Episódio 7, Ricardio, The Earth Guy, traduzido como Ricardio, o Coração, lançado em 15 de agosto de 2010. Tudo começa com Finn e Jake resgatando a princesa Jujuba, e quando eles voltam tem um cara estranho em formato de coração. Esse é o Ricardio, que começa a se dar muito bem com a Jujuba, e o Finn fica com ciúmes. Ele fica vigiando o Ricardio, descobrindo que ele na verdade é o próprio coração do Rei Gelado que saiu do corpo dele por causa de uma poção do amor que deu errado. Eles correm para salvar a princesa Jujuba, e derrotando o Ricardio, o Rei Gelado força ele para dentro do lugar dele. E como de costume o velho tomou uma bicuda. Episódio 8, Business Time, traduzido como Hora de Negócio, lançado em 15 de agosto de 2010. Finn e Jake estão derretendo icebergs com coisas dentro para construir um pier polonês, e acabam achando um grupo de homens engravatados, e descongelando, eles acabam tornando eles um tipo de agente de aventura dos dois. Eles constroem um pier, limpam as coisas, e com o tempo até começam a monitorar e ajudar nas próprias aventuras. Com isso, o Finn e o Jake ficam relaxados, jogando videogame e comendo sorvete o dia todo. Depois de um tempo, os agentes deles começam a causar problemas para proteger os seres, e destruindo a máquina de proteção, eles só congelam os caras e mandam de volta pro oceano. Bem, o que os olhos não veem e o coração não sente. Episódio 9, My Two Favorite People, traduzido como Minhas Duas Pessoas Prediletas, lançado em 5 de setembro de 2010. Finn tá lutando com um tubarão e um gato, e é revelado que o Jake tá namorando a Lady Iris. Então Shelby, a minhoca dentro do violino do Jake, sugere que ele saia com o Finn e a Lady Iris ao mesmo tempo, pra não sentir falta de nenhum dos dois. E um detalhe, na versão legendada do Hora de Aventura, eles legendam as falas da Lady Iris, o que dá pra gente ter muito mais certeza do que ela tá falando. Arranjando uma máquina tradutora pra ela, Finn e Lady Iris começam a se dar muito bem em aventuras, jogando jogos, saindo juntos, e o Jake fica com ciúmes e chama Tiffany pra causar ciúmes no Finn. E os dois começam a cair na porrada, então o Finn ganha o X1 e o Jake pede desculpa pelos ciúmes. Tudo bem. Episódio 10, Memories of Boom Boom Mountain, traduzido como Memórias da Montanha Boom Boom, lançado em 5 de setembro de 2010. Finn e Jake estão no meio de uma pancadaria com os caras que lutam usando capacete de chifre, quando começam a escutar uma montanha chorando porque não aguenta mais o vilarejo abaixo saindo na cabeçada. Então para resolver isso, o Finn tenta animais para amortecer, coceirinhas para amenizar, e com o tempo começam a aparecer mais e mais problemas. Então depois de surtar levemente, o Finn elabora um plano onde a solução de um ajuda na solução de outro, e a gente ignora que isso é momentâneo. Episódio 11, Wizard, traduzido como Bruxo, lançado em 12 de setembro de 2010. Finn e Jake estão andando tranquilamente e acabam encontrando com um esqueleto que oferece para eles poderes mágicos. Então eles vão parar nesse templo com o professor Buff. Lá eles passam por diversas provações que vão dando para eles cada vez mais poderes mágicos. E chegando no último rank, o Finn descobre que o último nível dos poderes mágicos é ficar pelo resto da vida impedindo um meteoro de cair. Então ele sai do seu posto e consegue, com a ajuda dos outros supremos, desviar a escola do asteroide. Episódio 12, Invicted, traduzido como Despejados, lançado em 12 de setembro de 2010. Jake conta histórias de vampiro pro Finn, e os dois ficam amedrontados quando simplesmente entra na casa deles, um dos melhores personagens na minha opinião, Marceline, a rainha dos vampiros, que diz que a casa é dela e expulsa os dois da casa na árvore. Finn e Jake procuram uma nova casa ao som de House Hunting Song, e depois de muito tempo acham uma caverna, e fazem uma festa para comemorar a nova casa. Mas Marceline aparece novamente, e rouba a caverna também. E até tenta roubar o Jake, então o Finn fica puto e começa a lutar com a Marceline, que quase consegue matar o Jake. Mas no fim ela gosta da luta e acaba liberando a casa da árvore de volta pra eles. E quando eles voltam tem tipo um rei lagarta na casa deles. Episódio 13, City of Thieves, traduzido como Cidade dos Ladrões, lançado em 19 de setembro de 2010. Finn e Jake estão andando sobre as árvores, quando acabam achando um tipo de cidade, a Cidade dos Ladrões, onde todos que entram estão destinados a se tornarem ladrões. Os dois tentam ajudar Penny, uma garotinha, a conseguir suas flores de volta na Cidade dos Ladrões. Eles andam socando todos os ladrões que eles encontram, ou seja, basicamente eles deitaram na porrada metade da cidade.
Eles acabam encontrando uma torre mágica, onde apenas os puros podem entrar. E no meio desse progresso, o Jake acaba roubando um par de botas, e ele não consegue entrar na torre, sobrando pro Finn. Ele pega um baú lá, mas descobre que a garotinha só usou ele para alcançar o tesouro. Então eles limpam a garotinha com sabão, achando que iam trazer a pureza dela de volta. Mas obviamente não funciona, e ela ainda rouba as roupas do Finn. Episódio 14, The Witch's Garden, traduzido como O Jardim da Bruxa, lançado em 19 de setembro de 2010. Finn e Jake acham um tipo de jardim de rosquinha, e lá tem uma bruxa com os parafusos a menos, que acusa o Jake de ter comido uma de suas rosquinhas. Assim, ela faz um feitiço que tira os poderes dele, e a única forma de conseguir de volta é pedindo desculpas. Mas obviamente eles não fazem isso. Finn começa a tentar descobrir de onde vieram os poderes mágicos do Jake, e no meio de uma discussão sobre ele não estar disposto a nem conseguir os poderes de volta e nem pedir desculpas pra bruxa, surge a Sereia do Rio, que derrota o Finn e leva ele pro ninho, onde o Jake não consegue alcançar. Então o Jake se humilha pra velha e consegue os poderes de volta, salvando o Finn de virar papinha de passarinho. Episódio 15, What is Life, traduzido como O que é a Vida, lançado em 26 de setembro de 2010. Jake faz uma pegadinha jogando um saco gigante de manteiga na cabeça do Finn, então ele decide revidar, construindo um robô atirador de tortas. Mas tem um detalhezinho. Ele não sabe construir um robô. Mas com um pouco de sorte e um raio, o robozinho acaba ganhando vida. Esse é o Net, o robô atirador de tortas infinita. Mas ele tá muito mal montado, então o Finn leva ele pro Reino Gelado para conseguir uma fonte de energia melhor. E na casa do Rei Gelado também é nos apresentado pela primeira vez Gunther, o pinguim. E que pinguim, hein, meus amigos? Então eles invadem um tipo de área secreta da casa e entram em combate com o Rei Gelado, que atira um raio de gelo no Nept. E isso serve como uma fonte de energia. Então com a ajuda de tortas envenenadas eles escapam. Porém, absorvendo o poder do Rei Gelado, o Nept ficou parecido com ele. E agora o Rei Gelado acha que ele é seu filho. E como de costume, o Finn dá uma bicuda na cara do velho e fica com o Nept. Episódio 16, Ocean of Fear, traduzido como Oceanos de Medo, lançado em 26 de setembro de 2010. Aqui o episódio começa com uma narração sinistra. Nas trevas da mente, uma doença conhecida como medo alimenta-se da alma dos que não conseguem superar seu poder. Finn e Jake estão perseguindo uma salamandra. Ela foge em direção ao oceano, mas Finn fica com muito medo pra ir atrás. Então a personificação do medo dele aparece só pra dizer que ele é um covarde. No outro dia, pra ajudar o Finn a superar o medo, o Jake amarra ele na cama e taca ele no meio do oceano. Que obviamente não funciona, já que isso parece ser algum tipo de medo sobrenatural. Então pro plano B, Jake arranja um submarino, e eles começam a navegar por um tipo de civilização submersa que foi destruída. E num surto de medo ele acaba flutuando em uma roupa de mergulho enquanto Jake afunda. E para salvar ele, o Finn dá uma própria porrada na cabeça para afundar. Assim ele consegue salvar o Jake, terminando também com uma narração sinistra. E então o medo é forçado a ficar nas profundezas da alma do herói, conquistado, pelo menos por enquanto. Nossa, eu fiquei rouco nessa narração, velho. Episódio 17, When Wedding Bells Toll, traduzido como Quando os Sinos do Casamento Derretem, lançado em 3 de outubro de 2010. O Rei Gelado aparece na casa do Finn e Jake falando que vai se casar, e meio que obriga eles a fazerem uma despedida de solteiro pra ele. Os três festejam e logo depois vão ao casamento do Rei Gelado, descobrindo que a esposa dele na verdade foi amaldiçoada pra gostar dele. E como de costume, o Rei Gelado leva uma bicuda e eles libertam a véia de um casamento indesejado. Episódio 18, Dungeon, traduzido como Masmorra, lançado em 3 de outubro de 2010. A princesa Jujuba pede pro Finn e Jake colocarem placas de perigo ao redor da masmorra, mas como era de se esperar, o Finn entra nela, alegando que consegue fazer qualquer coisa sem o Jake. E depois de um tempo, o Jake entra para procurar o Finn. Os dois passam por perigos, enigmas e combates, até que se encontram e pedem desculpa por duvidarem um do outro. Eles escapam do sopão na gaiola e acabam libertando vários olhos de fogo. Mas a princesa Jujuba aparece muito puta, ela salva eles. Episódio 19, The Duke, traduzido como O Duque, lançado em 9 de outubro de 2010. Finn e Jake estão testando poções, enquanto a princesa Jujuba expulsa do reino o Duque das Nozes. Então uma das poções acidentalmente escapa e transforma a princesa Jujuba em um brócolis. E ela acha que foi o Duque que arremessou. A princesa manda o Finn e o Jake caçarem o Duque, já que o Finn tava com muito medo de falar a verdade. Então eles vão atrás do Duque e descobrem que na verdade ele era um cara super do bem, e que o crime dele foi acabar com o estoque real de pudim. Então no meio de uma atuação muito ruim pra tentar fazer o Duque parecer um herói, o Finn acaba confessando que foi ele que jogou a poção. E pra recompensar, a princesa manda eles irem pro centenário de Yu, que pra quem não sabe, o nome da terra em que eles vivem, basicamente, é a Terra de Yu. Mas no meio da reunião, Finn e o Jake são atacados pelo filho do Duque e um esquilo aleatório que odeia o Jake. E o episódio só acaba.
Episódio 20, Freak City, traduzido como Cidade das Aberrações, lançado em 9 de outubro de 2010. Finn e Jake estão andando tranquilamente quando de repente encontram um mendigo pedindo comida, e dando um bloquinho de açúcar para ele, ele revela que é um mágico e acaba transformando o Finn em um pé. Sim, um pé. E o Jake parece suspeitosamente feliz com isso. Sendo expulso de um vilarejo enquanto tentava ajudar, o Finn se encontra com outras pessoas que foram transformadas em partes pelo mágico. E depois de longos prazos de depressão profunda e musiquinha motivadora, todos se juntam para formar o Megazord de partes decepadas e quebrar o mágico na porrada, conseguindo voltar para suas formas originais. Episódio 21, Donnie, conhecido como Donnie, lançado em 15 de outubro de 2010. Finn e Jake estão vigiando uma vila de pessoas casa, até que acham um cara enorme verde fazendo piadas ruins e enchendo o saco das casinhas. E depois de uma leve conversa com o Mata-Leão, os dois levam esse cara chamado Donnie para tentar transformar ele em uma pessoa decente. E notem que aqui, pelo menos eu acho, é a primeira vez que o Bim aparece falando. Ele já tinha aparecido várias vezes antes como um videogame com perninhas e bracinhos, mas aqui ele de fato interage com os personagens. Voltando até as casinhas, o Finn descobre que a burrice do Donnie é o que mantinha afastado os porquê-bisomens, que são uma raça de lobisomens que comem as casinhas e logo depois são comidos pela coruja cósmica. Mas quando o Finn vai buscar o Donnie, já é tarde demais. Então o Donnie tenta parar os porquê-bisomens com música, mas todos acabam rindo da cara dele, que deixa ele puto e faz ele voltar a ser um idiota. Assim os porquê-bisomens vão embora. Episódio 22, Henchman, traduzido como Criado, lançado em 15 de outubro de 2010. Finn e Jake encontram a Marceline mais uma vez maltratando um velho. Os velhos sofrem muito nesse desenho, que ela diz ser o seu criado. Então, para livrar o velho da situação, o Finn assume o lugar dele como servo da Marceline. Ela pede coisas que no início parecem que vão ser mortíferas e sinistras, mas que no final são sempre coisas bobas. Ela faz isso só pra zoar com a cara do Finn mesmo, não tem nenhum motivo específico. Enquanto isso, o Jake se convenceu de que o Finn estava sendo mentalmente controlado a seguir a Marceline e taca ela no sol, que não sei se vocês sabem, mas vampiros queimam no sol. E logo depois ele perfura ela com estaca de madeira, mas no final era só um plano. Ela tá bem. Episódio 23, Rainy Day Daydream, conhecido como Sonho de Dia Chuvoso, lançado em 22 de outubro de 2010. Finn e Jake ficam presos dentro de casa por causa de uma literal chuva de adagas. Eles planejam jogar videogames, mas o Bimo fica com a bateria fraca. Então Jake sugere eles a usarem a imaginação, mas isso fica um pouco mais intenso do que o esperado, e as coisas se tornam reais. Finn e Jake correm pela casa, desviando de coisas invisíveis até encontrar uma máquina de desligar a imaginação. Mas quando ele desliga, o Jake fica completamente sem personalidade. Então o Finn tem que imaginar a máquina de ligar de volta, e depois disso tudo fica bem. Episódio 24, What Have You Done? Traduzido como O Que Vocês Fizeram, lançado em 22 de outubro de 2010. A princesa Jujuba manda Finn e Jake capturarem o Rei Gelado, mas quando eles vão levar ele, o Reino Doce parece sombrio. Eles encontram a princesa passando algum tipo de gás pelas ruas, e ela não explica nada do porquê precisa do Rei Gelado, apenas diz que vai torturar ele pra ouvir ele urrar de dor. Alô? Princesa? Mas pensando direito, Finn e Jake decidem que ele não fez nada de errado e deixam ele ir embora. Então, depois de tudo, a princesa decide explicar que precisa dos urros de dor do Rei Gelado para curar uma doença gélida que infectou os moradores do Reino Doce. Finn e Jake vão até a casa do Rei Gelado e fingem ser amigos dele. Então o Finn simplesmente morre de desgosto e o Rei Gelado dá um grito de dor, curando todos os cidadãos doces. Spoiler, o Finn não morreu de verdade. Episódio 25, His Hero, traduzido como O Herói Dele, lançado em 29 de outubro de 2010. Finn e Jake estão salvando a mini rainha, e logo depois eles se deparam com a espada do Billy. E no meio da apresentação dele, a gente descobre que ele matou o oceano, um conde de fogo, um urso e o Rei Lich. E guarda bem esse nome. Os dois acham a caverna secreta do Billy, e lá dentro o próprio Billy, mas ele se tornou um velho chato e que não gosta de aventuras. Finn e Jake tentam então fazer do jeito do Billy e vencer o mal pacificamente, sem aventuras, mas eles só pioram as coisas. O Finn então não consegue se conter e volta com a sua política de eu sou fluente em 6 milhões de formas de te meter a porrada. E mostrando isso pro Billy, algo faz ele mudar de ideia, e ele literalmente cria um coração de novo. Moral do episódio, violência funciona. Episódio 26, o último episódio da temporada, Gut Grinder, traduzido como Moi Tripa, lançado em 29 de outubro de 2010. Finn e Jake viajam por aí, ouvindo sobre um monstro chamado Moi Tripa que come ouro, que todos à primeira vista acham que é o Jake, e em um vilarejo eles realmente se convencem de que o Jake é o Moi Tripa, e prendem ele. O Jake acaba fazendo uma lavagem cerebral em si mesmo e acaba virando o Moi Tripa, enquanto o próprio Moi Tripa ataca o Finn. Mas ele consegue trazer o Jake de volta com uma musiquinha horrível de violino. No meio do conflito, o verdadeiro Moi Tripa foi derrotado,
e ele se revela como Sharon, a esposa do prefeito que estava usando uma fantasia para roubar ouro. E aqui acaba o arco do Finn e Jake. Essa foi uma temporada mais focada em mostrar o cotidiano, os personagens, enfim, mostrar o universo em que se passa a série. E também já criar uns mistérios e apresentar pessoas importantes pro futuro, como o Inquiridio, o Billy, o medo do Finn, e mesmo que por um segundo, o Leech. Eu resolvi dar um resumo rápido de cada episódio para causar aquela sensação de nossa, eu lembro desse episódio, mesmo que ele não tenha sido um acréscimo para a história ou algo assim. E a partir da temporada 2, a história vai ficar muito mais interessante e acrescentar muito mais coisas no universo. Então, vejo vocês no próximo vídeo.